Oi pessoal, tudo certo? Me chamo Lucas, eu sou especialista tributário e fiscal aqui da Conar Consultoria. Estou trazendo para vocês um pouquinho dessa análise do que é o Simples Nacional para o mundo empresarial. E hoje, já no nosso quarto vídeo da série, quero apresentar para vocês um pouquinho sobre as diferenciações ali que a gente já comentou do anexo 4 e do anexo 5. O anexo 4 com a questão do patronal sendo pago por fora e o anexo 5 com a questão do fator R para benefício de transferência da tua tributação lá para o anexo 3. Hoje a Receita Federal ela tem uma preocupação bem grande com relação à disponibilização de empregos. Tanto que é um ponto que vem sido bastante debatido na mídia, a questão da empregabilidade no Brasil. Então, existem esses benefícios justamente para ser uma forma de incentivo ao empresário ter funcionários. Mas, em contrapartida, algumas atividades que oferecem, para bem ou para mal, algum risco maior ao funcionário, elas não conseguem ter todos esses benefícios, que é o caso do anexo 4. O anexo 4, como a gente já comentou, são para atividades que têm um emprego de mão de obra. Então, a empreiteira, por exemplo, com uma atividade ali de alvenaria, então reboco e assentamento de tijolos, é algo nesse sentido. Essa atividade por si só, ela é um pouco mais custosa para o funcionário, ela tem um emprego maior de força física, pode acontecer muitos mais acidentes do que num escritório, né? Então, essa atividade ela tem um risco maior para a questão de saúde do funcionário, portanto, para o INSS também é um risco maior. Então, essa atividade não pode ser beneficiada lá com a tributação de patronal, que seria esse INSS devido pela empresa. Então, existe o INSS devido pelo empregado, que é descontado da remuneração, e o INSS que a própria empresa paga, que seria 20% sobre a folha total, folha bruta, paga aos funcionários. Então, essas empresas do anexo 4 que empregam esse risco maior aos funcionários, existe a incidência dessa tributação patronal de 20% e também teria a incidência do RAT, que também é ligado a risco de acidente no trabalho, que daí ele pode variar de 1 a 6% em alguns casos mais específicos. Então é por isso que a folha de pagamento de uma empresa anexo 4 no Simples Nacional, ela acaba tendo quase que o mesmo custo que uma empresa de lucro presumido, apesar de ainda ter um benefício. Agora, em relação à redução da carga tributária para atividades do anexo 5, entra justamente nesse ponto de ser beneficiado a empresa que tem folha de pagamento maior. O anexo 5, como os demais anexos, com exceção do anexo 4 que a gente acabou de comentar, tem essa contribuição de INSS dentro da própria guia do Simples Nacional. Então, o INSS patronal que a empresa acaba tendo que despender. Esse valor é considerado por fator R. Então, a gente teria que analisar nos últimos 12 meses qual é a sua folha de pagamento, então qual é o custo total da tua folha nos últimos 12 meses, valor bruto pago aos funcionários, mais a análise dentro da sua guia do Simples Nacional dos últimos 12 meses, o que foi pago de patronal, então esses valores se somam, e depois nós pegamos a tua RBT12, que a gente já comentou no vídeo passado, que seria o teu faturamento dos últimos 12 meses. Pegamos esses dois valores e fazemos uma análise de um contra o outro. Então, se a sua folha de pagamento representar 28% ou mais do teu faturamento, a empresa se enquadra em um benefício da redução tributária. Então, nós deixaríamos de tributar essa empresa lá no anexo 5, que começa em 15,5% de alíquota nominal, e começamos a tributar lá no anexo 3, que começa em 6%. Aí vai variar conforme a RBT12 da empresa e o enquadramento dela em cada faixa, mas ela já consegue um bom benefício ali de redução tributária, que na primeira faixa vai já de 15,5% para quase metade, um pouco mais da metade da redução, né, para 6%. Então esses são alguns pontos que precisam ser tomados cuidado também quando a gente vai tributar no Simples Nacional e acabam mudando bastante a tributação e existem até algumas questões que às vezes a gente pode até trabalhar com uma revisão tributária dos últimos meses, justamente em pontos que às vezes essa questão não foi analisada e acaba sendo tributado no anexo 4 sem ter esse benefício efetivo. São raros os casos, mas
é uma possibilidade, tá? Então a gente sempre recomenda todo final de ano, de preferência agora nesse período de agosto, setembro, já iniciar uma revisão tributária da tua empresa, até para se preparar para o ano seguinte. Então, se esse vídeo está fazendo sentido para você, compartilhe e comenta aqui embaixo que a gente vai ficar muito agradecido. E a gente se vê no último vídeo da nossa série, que eu vou falar um pouquinho sobre como funciona a exclusão do Simples Nacional ou a opção por um novo regime. Tchau, tchau e até a próxima!